E aí, galerinha do quarto ano, a gente está voltando novamente aí para uma videoaula nessa nossa nova proposta, utilizando slide, que vai ficar bem mais fácil para vocês conseguirem assimilar alguns conteúdos, ver alguns vídeos, né? Então a Pro deu uma incrementada hoje nos nossos slides para ficar mais chamativos e comunicativos com vocês. Então, vamos começar novamente, como sempre, com a nossa correção da atividade de casa. Então, todo mundo vai abrir aí na página 54 e 55, é a nossa atividade de hoje para correção. Né? Então, aí eu vou uma professora bem fiscalizando mesmo a questão das correções. Essa professora aí é a Progil, pensando e percebendo assim, será que o quarto ano está fazendo realmente atividade de casa? Né? Eu estou aí com a lupa fiscalizando, averiguando se isso é verídico. Então, vamos começar com a correção na página 54, que diz, primeiro, agora que você lê o texto, responda. Ele é uma narrativa, ou seja, uma história? Justifique. Sim, né? Esse é uma narrativa porque possui elementos da narrativa aí. A gente pode responder isso. No 2, o personagem é um dos elementos de uma história. Quem é o personagem do texto? O reformador do texto. É Américo Pisca-Pisca, né? O nome do personagem aí do texto. No 3, escreva sim ou não. O personagem do texto tem o hábito de colocar defeito em tudo? Sim, né? Acha que o mundo realmente estava bem feito? Não. Reconheceu que o mundo não estava tão mal feito? Sim, depois que ele descobriu, né, que foi legal o fato de ele estar ali embaixo da jabuticabeira e cair uma jabuticaba em vez de uma abóbora, ele descobriu que o mundo não era assim tão mal feito, né? Então, no quarto diz, que conclusão Pisca-Pisca tirou ao final do texto? Aí vem aí, o último quadradinho é o que a gente vai assinalar com X, que diz assim, Pisca-Pisca seria a primeira vítima das modificações que ele mesmo faria, né? No quinto, diz, o texto reformador do mundo tem um narrador, alguém que está contando a história. Assinale o trecho onde só há narrativa, sem fala do personagem. Então, a gente vai assinalar o primeiro quadradinho que diz assim, assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor da inteligência do mundo. Então, essa fala aí destacada é a fala somente do narrador, né? Não tem falas de personagem. Então, vamos virar a página aí para 55. E no sexto diz, copie do texto uma fala de um personagem. Então, cada um vai lá procurar no texto uma fala, uma dica. Sempre que houver uma fala de personagem, aí vai estar seguida pelo um travessão, né? Que é o sinal, a pontuação que indica que alguém está falando. Então, cada um vai escolher uma frase que quer aí de personagem e escrever no sexto. Que sinal de pontuação aparece antes da fala? É o sinal de travessão, né? Que a Pro acabou de dizer agora. No sétimo, marca um X na frase que poderia ser a moral da história. Se aí fosse uma fábula, a gente poderia colocar, né? O quadradinho do meio que diz, muitas mudanças podem levar a desenganos, né? O oitavo diz, leia, de repente, no melhor da festa, plaf, uma jabuticaba caiu do galho e lhe acerta em cheio o nariz. A palavra plaf é uma onomatopeia, né? A gente já sabe disso. E significa o quê? O som da jabuticaba caindo no nariz. Então, a gente vai assinalar aí o primeiro quadrinho. No 9, manda ler, né? Observar o pedacinho e a Pro vai ler para vocês aí, ó. Ali está uma jabuticabeira enorme, sustentando frutas pequenas. E lá adiante vejo colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Nesse trecho, que palavra indica tamanho? Da jabuticabeira é a palavra enorme, das frutas é a palavra pequena e de abóbora é a palavra colossal. 10º, releia o começo da fábula. Aí tem, Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia tolices. Letra A. Há 3 palavras destacadas, indica tempo, presente, passado ou futuro. Então, as 3 palavras que estão em preto indicam o tempo passado. B. Quais dessas palavras estão no passado? Aí tem aí dentro o quadrinho. Diz, disse, perguntou, perguntará ou fazia. Então, as palavras que indicam passado é disse, perguntou e fazia.
Na letra C, nas frases a seguir, circule as palavras que indicam passado. Na primeira frase, Américo provou que tudo estava errado, a gente vai circular a palavra provou e estava. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisso. Então, nesta aí, a gente só vai circular a palavra concluiu. Dormiu, dormiu, sonhou, sonhou com um mundo novo. Então, a gente vai circular a palavra dormiu, dormiu, sonhou, sonhou. Terminando a nossa correção, todos aí do quarto ano vão fazer a autocorreção, colocando a data da atividade que foi corrigida hoje. Depois vamos pegar o nosso livro de geografia e abrir na página 365 e vamos encontrar esse conteúdo aí. 365. Então, a gente vai falar aí sobre ser cidadão. O que é ser cidadão? Então, a Pro colocou aqui no slide para vocês que ser cidadão é ter direitos e deveres em relação ao seu país. Um dos direitos do cidadão é escolher o seu representante no governo. Aqui a Pro colocou a imagem, né, de alguém participando da eleição, né, num processo de votação. Então, o cidadão, ele tem direito, né, a pessoa que mora em um país, ele tem direito de escolher, através do voto, quem é que vai governar o nosso país, né, o presidente. Quem vai governar o nosso estado, que é o governador, quem vai governar o nosso município, que é o nosso prefeito. Então, votar e escolher o representante é um direito do cidadão. Só que percebam que aqui no início a Pro disse, ó, ser cidadão é ter direitos e deveres. Aqui a Pro assinalou um direito, que é votar, mas aí o cidadão também tem deveres. Vamos ver aí, ó. Mas ser cidadão não é só votar, né? Ser cidadão é preservar o lugar que vive. Então aqui a gente vai falar sobre os deveres dos cidadãos, né? O cidadão, ele tem deveres também, não só direito. Então, aqui a Pro colocou a imagem de alguém colocando o lixo no lugar correto. Isso é um dever do cidadão, né? Prezar pelo ambiente que ele vive, porque é um ambiente coletivo, a gente precisa aprender a conservar, porque muitas pessoas, né, vão usufruir desse ambiente que a gente está deixando limpo. Então, não é porque tem pessoas para fazer a limpeza da cidade que eu tenho que jogar o meu lixo no chão. Então, qual é o meu dever aqui? Jogar o lixo no lugar correto. Isso também é ser cidadão. Aqui embaixo a Pro colocou algumas pessoas cuidando das praças, né? As praças, os espaços públicos da nossa cidade, é um dever nosso também deixar elas, né, e conservar para que elas fiquem do jeito que a gente encontrou, né? O prefeito arrumou as praças, o parque, né, as avenidas, aí vem lá o cidadão e destrói tudo. Isso aí não pode, porque é dever do cidadão também cuidar do espaço público. Nesse outro lado, a Pro colocou uma mão com uma semente aqui. Então, o cidadão, ele tem dever de cuidar da natureza, preservar, né? Porque a gente precisa da natureza para viver bem. Então, não adianta a gente estar aí na cidade, né, arrancando todas as árvores que a gente encontra pelo caminho, né, querendo dar mais espaço para a gente construir coisas, porque mais tarde a gente vai sofrer pela ausência do meio ambiente. E aqui o menininho também, né, fazendo a mesma coisa aqui de cima, só que é uma criança, porque quando a Pro falou de cidadão, vocês, crianças, estão inclusos nessa categoria. Então, o cidadão não é só o adulto, não. A criança também faz parte desse processo e também, como adulto, tem dever de cuidar do ambiente onde vive, né? Então, vamos lá. Já que a gente ressaltou aqui muitos deveres, agora vamos falar de direitos. Quais os direitos dos cidadãos? Então, nesse primeiro, tem uma mão aqui que a Pro colocou que diz assim, posso falar? O que isso representa aqui, gente? Quarto ano. O posso falar é que todo cidadão tem direito à liberdade de expressão. O que significa isso, Progil? Significa que você tem direito de opinar, né? De não concordar com as coisas, de querer discutir, né, alguns temas. Então, ninguém pode chegar e impor a vontade sobre você, porque é um direito do cidadão poder expressar livremente a sua opinião. Por isso que a Pro colocou essa mão aqui com o nome Posso Falar.
Outro direito do cidadão é o quê? O direito à educação. Então, todos têm direito à educação e o governo tem o dever, né, de prover esse direito para que vocês consigam crescer, né, com conhecimento e no futuro se tornarem cidadãos adultos, né, com mais consciência. Outro dever do cidadão aqui é a saúde, que tem que começar desde cedo, né? Desde quando a gente está aqui na barriga da mãe, já é um direito nosso ter direito à saúde. E aqui a Pro colocou um exemplo de religiosidade, porque a questão da religiosidade é um direito de todo mundo de expressar naquilo que acredita, né? Então, independente da religião que você professe, é um direito seu professar sua religião e é um dever do outro cidadão respeitar aquilo que você acredita. Então, nessa aula de geografia de hoje, a gente falou sobre o que é ser cidadão. Eu acho que a Pro conseguiu ilustrar aqui tudo que vocês precisam entender para que a gente saiba o que é os direitos e os deveres dos cidadãos. Para arrematar tudo isso, o que a gente vai fazer aí? Vai fazer a nossa atividade, que a gente vai encontrar aí, ó, na página 366. A Pro trouxe os menininhos aqui bem concentrados na atividade de casa e vocês vão seguir o exemplo deles, né? E vão fazer a página aí da 366. Para responder com mais facilidade essa página, a Pro orienta que faça a leitura da página 364 ou da página 365, que fala sobre o que é ser cidadão. Então, vai ler aí a página 365 e 366 para responder o questionário da página 366. Façam isso e a gente volta com a orientação da nossa atividade avaliativa de hoje. Então, hoje a gente vai fazer a nossa última atividade avaliativa, que é a atividade avaliativa de ciências, e aí vamos começar aí, né, com a leitura da nossa atividade. Então, vamos lá. Podemos chamar de matéria tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. É o corpo das coisas, dos objetos, animais, plantas e pessoas. Existem 3 estados físicos em que a matéria pode ser apresentada: o sólido, o líquido e o gasoso. Esses estados variam de acordo com as condições em que encontram, dependendo da temperatura e da pressão da atmosfera. No estado sólido, as partículas se encontram aglomeradas, condensadas, fortemente unidas, dando a forma ao objeto ou ao corpo. Como exemplos de estado sólido, temos a cadeira, a mesa, o lápis, o ferro, um toco de madeira, dentre vários outros. No estado líquido, as partículas, aquilo que nós nomeamos como pedacinhos, encontram-se unidas e tendo uma forma determinada e não tendo uma forma determinada. Podemos observar que os líquidos sempre se adaptam ao formato do recipiente em que são colocados. No estado gasoso, os corpos também não possuem forma própria, mas se espalham pelo espaço. Nesse estado, os pedacinhos estão ligados de forma bem fraca, deixando o corpo, que é o gás, sem forma nem volume definido. Podemos observar o estado gasoso quando tomamos banho bem quente e aparece uma fumaça esbranquiçada ao sair da água. Então vamos aí responder com base lá no nosso texto. O que é matéria? Na letra B, quais os estados físicos que encontramos a matéria? E na letra C, por que a matéria não tem forma no estado líquido? Justifique. Então, todas essas informações estão explícitas no texto, a gente precisa ler novamente, que vai conseguir responder tudo direitinho aí, no letra A, letra B e letra C. No segundo diz, faça a correspondência de acordo com a informação. Então, aqui a gente tem A, estado sólido, B, líquido e C, gasoso. Aqui a Pro trouxe algumas frases que se referem a esses estados que eu acabei de ler lá em cima. Então, vocês vão fazer a leitura e vão fazer a associação entre o estado e a informação que está sendo divulgada aqui. No 3 diz, observe o esquema sobre a mudança do estado físico da água. Então, percebam que aqui a gente tem um gelo e o gelo passa do sólido para o líquido e isso acontece na fusão.
Depois a gente tem a água aqui no estado líquido e ela passa para aqui para o estado gasoso e esse processo é a vaporização. Então a gente tem a água no estado gasoso que volta para o líquido, isso chama condensação. E quando a gente pega a água no estado líquido que volta para o sólido, isso chama solidificação. Então vocês só precisam acompanhar aí as setas para vocês perceberem os processos acontecendo. Então vamos lá. Como acontece o processo de vaporização? O que é que precisa acontecer com a água para esse processo aqui estar em ênfase, né? Como acontece o processo de fusão? Então, só olhando aqui na imagem, vocês são capazes de definir como que esses processos acontecem. E o último diz, assinale as alternativas corretas. Então, aqui a gente tem 3 exemplos com frases falando sobre esses processos de transformação da água e aí a gente vai assinalar só aquelas que nos dão informações corretas. Então, a gente vai ficar por aqui. Essa foi nossa última atividade avaliativa e a gente retorna para mais uma videoaula.